Bom dia, pessoal. Deus abençoe o dia de cada um. Estou aqui novamente compartilhando um pouco da palavra, né? Um pouco daquilo que Deus tem derramado na minha vida. E é o pão diário, né? É um pão, é uma delícia. Não é todos os dias que eu consigo fazer isso, mas sempre que dá eu corro aqui porque eu sei que tem muitas pessoas famintas, muitas pessoas com necessidade desse pão. E eu louvo a Deus por aquelas que recebem de bom grado esse pão e têm dado retorno de que tem sido bênção na vida delas. E eu louvo a Deus porque a semente é dele, o crescimento quem dá é ele, e é uma semente que traz fortalecimento de fato, né? Para a vida de todos aqueles que gastam o seu tempo em ouvir, em buscar e dar atenção àquilo que Deus fala para cada um de nós. Então, que seja mais um vídeo que abençoe sua vida e que traga um pouco mais de esclarecimento, de conforto, de consolo, de fortalecimento, porque todos nós vivemos dias difíceis, dias que a gente tem que buscar mesmo descansar em Deus, porque senão a gente pira, né? Todo mundo tem problema e é necessário a gente buscar essa força que vem do alto, daquele que nos fez, que nos gerou no ventre, que conhece todas as nossas limitações. Amém? Então, acompanhando um pessoal aí, algumas clientes, amigos, parentes, irmãos da fé, eu vejo assim muito entre eles uma fraqueza espiritual e de pessoas às vezes que estão há anos já caminhando, né, fazendo parte de uma comunidade. E daí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que acontece? E o Espírito Santo é tão lindo, é tão maravilhoso, e ele começou a ministrar no meu coração a respeito de Mateus 6,33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E daí ele fala assim: não andeis, portanto, não vos inquieteis com o dia de hoje, né? Com o dia de amanhã, porque não é dia de hoje não, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Então, às vezes, o que acontece que mesmo eu estando inserido numa comunidade, eu orando e falando com Deus e suplicando a Deus, Senhor, tem misericórdia, olha o meu filho, olha a minha situação, olha esse desemprego e tal, né? Deus está ouvindo, com certeza Deus está ouvindo. E quando nós vamos à igreja, Deus também está vendo isso é maravilhoso. São dois fatores importantíssimos para a estrutura espiritual e para estar firme, confiante no Senhor. É duas estruturas fundamentais. Estar no meio do corpo, estar no meio da igreja, participando ali, né? Como Romanos diz, quando nós vamos ao culto, é um culto racional que nós devemos oferecer ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão indo para a igreja para buscar soluções para os seus problemas, né? Enquanto que o que Deus espera do nosso coração é a gente ter prazer em ir na igreja para adorá-lo, para viver a unidade do corpo, né? E por que essas coisas acontecem? Por falta de conhecimento, né? E quando eu tô orando e não tô recebendo. Aí a Bíblia também nos fala: pedi, pedis e não tens porque pedis mal. Mas eu tô pedindo mal? Mas eu tô pedindo isso, eu tô pedindo aquilo, eu tô pedindo a salvação do meu filho, eu tô pedindo a restauração do meu casamento, eu tô pedindo um emprego, senão a minha família vai passar fome, eu tô pedindo a libertação do meu marido dos vícios, eu tô pedindo a libertação do meu filho, eu tô pedindo algo que é bom. Legal, realmente está pedindo. Mas o que nós acabamos de ler?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é a primícia? Qual é a primeira intenção da gente colocar o joelho no chão e orar? Qual é a primeira intenção da gente se levantar e ir para um culto? Então, existem 3 coisas muito importantes que nos coloca de pé. Se faltar uma delas, e que na maioria das vezes ela é a mais importante, mas é a mais negligenciada. É a mais negligenciada. Se faltar, como esse aparelho que está segurando o celular agora, para eu gravar esse vídeo, ele tem 3 pezinhos. Na vida espiritual existe um tripé. Na vida espiritual existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se faltar um deles, o reino não está completo. Existe algo errado. A conexão não fica perfeita. Então, buscar o reino de Deus é buscar conhecer a Deus, conhecer o rei, aquele que reina, aquele que criou todas as coisas. E buscar a sua justiça, ele fala. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco a pessoa de Deus, eu automaticamente conheço a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela se fez em Jesus Cristo. Mas por que Jesus é justiça? Porque voltando lá em Gênesis, Deus falou para o homem: olha, não coma desta árvore, tem tudo aqui para você comer. Porém, não coma desta árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. O que Deus quis dizer? Eu estou lhe dando uma direção. Você tem todos os recursos aqui, você não precisa disso daí que você está olhando. Dessa fruta aí, dessa árvore aí, você não precisa disso. Mas saiba que no dia que você comer isso, você vai morrer. Então Deus estava dando uma ordem para ele, no sentido de que ele era livre, tanto que com a liberdade que o homem tinha, ele escolheu o caminho errado. E hoje, até hoje é assim, né? Deus dá liberdade para o povo e o povo até hoje escolhe o caminho errado. Então, o homem foi e a mulher, né, seduzida pela aquela árvore, Satanás de longe olhando, vendo a sedução dela, os olhos dela voltados para aquilo. Até hoje os homens se perdem olhando para aquilo que Deus fala, não convém, se afaste disso, e os homens se perdem olhando. Aí Satanás fica só de longe, olhando, e de repente ele joga assim, ele só dá um assopro, né? O pecado é algo assim que ele está dentro de nós. A desobediência, aquele ato que a mulher teve ali de desobedecer a Deus, ele veio para dentro da raça humana, contaminou a raça humana. Nós somos inclinados a namorar o pecado e se entregar ao pecado, e com isso desobedecemos a Deus e nos afastamos de Deus. E onde entra a pessoa de Jesus? Então, entra exatamente aí, quando Deus falou: aquele que pecar morrerá. Aquele que desobedecer está declarando independência de mim, está desligado de mim. E quando nesse ato de independência da mulher, ela teve a morte espiritual. Ela foi desligada de Deus, afastada, tirada do reino, né, onde Deus reinava, vinha todas as tardes conversar com eles. O homem e a mulher foram tirados ali do reino de Deus. E Jesus, por misericórdia, por amor a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham um plano para resgatar a humanidade novamente. Então, Jesus veio. Por isso é importante a gente entender por
que Jesus foi para a cruz e por que ele morreu por mim? Porque eu estava morta, eu estava caminhando, aparentemente viva, mas morta, caminhando para o inferno. Jesus veio e fez a justiça de Deus, porque Deus tinha dado um decreto, Deus tinha dado uma sentença. Deus tinha dado uma sentença, que se o homem pecasse, ele ia morrer. O homem pecou. O homem e a mulher ali pecou e nós somos descendentes dele. E viemos com essa natureza pecaminosa, tendenciosa a sempre fazer a nossa vontade, não a vontade do Pai. Então estávamos mortos, todos mortos. Aí Jesus veio e morreu a minha morte, a nossa morte. Ele se fez justiça, ele foi lá no tribunal de Deus e falou assim: eu morro por eles. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele nos colocou, ele pagou a nossa dívida. Ele cumpriu a justiça. Então, ele é a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu busco o reino de Deus, pela vontade dele, e como que eu busco? Pela palavra. Como que eu conheço alguém? Hoje pela manhã, eu conversando com uma pessoa, possivelmente ela vai estar vendo, eu falei para ela: você teria condições de entregar a sua filha na mão de alguém que você não conhece? Ela falou: não. Eu acredito que jamais, eu também jamais entregaria minha filha nas mãos de alguém que eu não conheço. Então, por que a gente está na igreja, está orando, está ali envolvida ali com o povo, mas a gente não consegue descansar no meio das aflições? Porque a gente ainda não conhece o Senhor. E como que eu conheço Ele? O Deus se revela através da sua palavra. Ao ponto que eu começo a conversar com alguém, eu começo a conhecer essa pessoa. Eu conheço o que ela quer, o que ela gosta. Mas mesmo que alguém venha falar dessa pessoa para mim, eu ainda não consigo confiar 100%, porque eu não tive contato com essa pessoa, né? E mesmo que a gente fale de Deus para todos, as pessoas só vão conhecer a pessoa de Deus se elas irem até Ele. E como que eu vou até Ele? Não é somente na oração, porque na oração a gente fala, mas na palavra é Deus que fala. Então, como que eu vou orar e pedir em conformidade com a vontade dele se eu não conheço ele, né? E no Salmos 37:5 ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como que eu vou entregar o meu caminho nas mãos de alguém que eu não conheço? Eu só sei que existe, porque muitas pessoas falam para mim que existe e tal, mas eu não conheço. Então é impossível, por mais esforço que a gente faça para querer descansar, entregar para Deus, a gente não consegue entregar porque eu não conheço Ele. E eu só vou conhecer Ele buscando na palavra. Aí a gente não anda mais por aquilo que a gente vê, mas a gente anda por aquilo que a gente conhece de Deus e pela fé, pela esperança que aquilo que eu não posso, Ele pode fazer. E como que eu tenho essa fé? Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí vocês vão encaixando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao ponto que eu vou ouvir a palavra, que eu vou mergulhar na palavra, eu vou conhecendo a pessoa de Deus. Quando eu vou conhecendo a personalidade de Deus, o poder dele que está na palavra, isso vai me dando conhecimento de quem ele é. E eu vou conseguindo descansar que ele tem poder para tomar conta da minha vida, para direcionar as coisas que estão tirando a minha paz, e eu descanso nele. Sem conhecer Deus, a gente não consegue descansar.
A gente não consegue descansar, mas não consegue mesmo. Jamais a gente consegue descansar. E mesmo a gente que lê a palavra, que conhece a palavra, alguns versículos da palavra, se a gente não tiver esse hábito de vir e comer o pão todos os dias e vir uma aflição sobre nós, a gente se desespera. Aí o que acontece? Nós temos que voltar todos os dias, comer um pedacinho de pão que seja. Então a nossa vida espiritual, ela é do tamanho do nosso interesse pela palavra. E se não houver conhecimento da palavra, gente, quando eu falo conhecimento da palavra, não é você tem a obrigação de conhecer a Bíblia inteira, seria muito bom se a gente conhecesse a Bíblia inteira. Mas é fome de comer um pouco de pão espiritual todos os dias. Assim como a gente tem fome de levantar e tomar um café, um pão com manteiga, né? Depois chega a hora do almoço, a gente vai lá e come, porque o nosso corpo fica em pé por isso. E o nosso espírito só vai ficar em pé e firme se a gente comer o pão espiritual. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vir até mim não terá fome. Né? Então, por que a gente vê muitas pessoas raquíticas espiritualmente? Porque não come o pão espiritual, né? E o pão espiritual, você não precisa comer 10 pães, 20 pães, você vai ficar obeso, né? Então, você pode comer um pedacinho. Para quem tem dificuldade, pega ali os evangelhos. João, que coisa tremenda, como Jesus se revela em João. E como o Pai se revela em Mateus, no comecinho da história, que Maria estava lá prometida para José, e o anjo veio e falou com ela. Você conhece essa história, mas vá ler, porque com certeza tem coisinhas no meio ali das letras, Deus vai se revelando para você, porque Jesus, ele fala que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí ele fala que aquele que não comer da carne e não beber do sangue dele não tem parte com ele. Como que eu como de Jesus e bebo dele para ter parte com ele, para viver esse reino, para buscar esse reino? É buscar a palavra. Então tudo se resume na palavra. A palavra é o alicerce. A palavra é o alicerce e vem é a trindade. É a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o autor de todas as coisas. O Filho veio e se cumpriu justiça, morreu no nosso lugar, se fez justiça por nós, nos devolveu a vida, nos colocou no caminho e nos traz a verdade. E o Espírito Santo é aquele que revela quem é Deus, a justiça de Deus, revela a pessoa de Jesus, o que Jesus fez, traz a revelação deste reino. Sem a unidade desses três aqui na nossa vida e a gente buscando os três na nossa vida, a gente não consegue ter estrutura para vencer as dificuldades. A gente não consegue descansar de fato, entregar e descansar. A Deus, eu não posso. Até aqui eu fui. Daqui para diante eu não consigo mais. Eu não dou conta. Eu vou entregar nas tuas mãos. Mas como que eu vou entregar se eu não consigo confiar? E como que eu vou confiar se eu não conheço Deus? Mas eu convido a cada um a buscar na palavra, conhecer a Deus. Isso é buscar o reino, porque você está buscando a vontade de Deus. Você vai buscar a justiça, conhecer a justiça de Deus. E o Espírito Santo vai te levar a descansar, porque ele vai colocar essas verdades com uma firmeza tão grande dentro do seu coração que você vai conseguir descansar. Vai conseguir descansar. E ao ponto que você descansar, é como se você tirasse a sua mão do problema e falasse: Deus, realmente, eu não dou conta. Eu entrego nas tuas mãos. Entregar nas mãos de Deus significa: se o Senhor me der, vai ser bom, se o Senhor não me der, vai ser bom também, porque o Senhor não sabe dar coisas ruins para os seus filhos.
Ele fala, né, como que um pai pode um filho pedir uma comida para o pai e o pai dar uma serpente para ele? A Bíblia fala lá em Isaías, vai falar isso. Se eu não me engano, é Isaías que fala. Pode uma mãe, um pai, o filho pedir alguma coisa para ele e ele dar algo de ruim? Não vai, né? Quanto mais o vosso pai. Então, a gente vai descansar se a gente conhecer a palavra de Deus. A gente vai conseguir descansar nesse caráter de Deus, que sempre Ele vai ter o melhor para nós. Mas a nossa ansiedade, o nosso apego em estar controlando tudo, a gente tem que estar ciente, estar no controle de todas as coisas. Esse é o maior veneno que habita dentro de nós, que não permite a gente viver o novo de Deus. Porque esse veneno é que luta dentro de nós e é ele que a gente tem que mortificar. Não, eu tenho que estar no controle, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que está passando na cabeça da pessoa. Eu quero saber por que a pessoa busca a droga. Se eu estou oferecendo uma coisa melhor para ela, mas ela está tão dependente da droga. Eu quero saber, a gente quer estar no controle de todas as coisas. Na verdade, é aquele veneno que nasceu no coração de Lúcifer lá no céu, em querer ser Deus e estar no controle de todas as coisas. Ele lançou para dentro da raça humana quando ele falou para Eva assim, não é isso que Deus falou, se você comer, leia lá em Gênesis, tenha curiosidade de ler lá em Gênesis. Gênesis 3, ele vai falar assim, mas não é isso que Deus falou, olha o que Satanás falou para Eva. Deus não falou isso, que no dia que vocês comerem vocês vão morrer. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Então, encheu a Eva de curiosidade de ser como Deus, de estar no controle de todas as coisas. E isso é até hoje o que predomina na nossa carne e nos leva ao pecado. É querer estar no controle de todas as coisas. É dizer para Deus, não, eu estou pedindo para o Senhor, estou pedindo uma força aí para o Senhor. Mas olha aqui, eu quero saber tudo que está acontecendo. Eu quero estar por dentro. É como se Deus tivesse que dar satisfação para nós, né? A gente escuta muito isso. As pessoas querem que Deus venha e fale para ela o que ele está pretendendo. E a gente é assim mesmo. Né? Quantas vezes eu falava assim, mostra pra mim, eu quero saber o que o senhor tá programando aí, porque eu não conseguia, eu ficava ansiosa. Aí o que eu tinha que mudar? Aí a palavra de Deus, que é linda e maravilhosa, Filipenses vai falar para nós 4, vai falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas todas as vossas petições. Tá vendo? Aí você tá indo pro caminho errado, o Espírito Santo fala, epa, ó, o Senhor não fala isso não, ele manda você levar diante dele essa sua ansiedade aí. Então, antes de pedir a solução para os nossos problemas, nós temos que ver se estamos ansiosos. Se tiver ansioso, leva a sua ansiedade e coloca lá, Deus, não estou conseguindo descansar, Pai. Eu não estou conseguindo descansar, eu quero descansar, eu preciso ter paz, eu preciso confiar no Senhor, o Senhor me ajude, o Senhor revela para mim na Tua palavra essa porção que vai me dar essa estrutura para que eu confie, eu descanse, eu entregue realmente nas Tuas mãos e não ponha mais a minha mão nisso e tal. Aí você vai para a palavra, você já orou, agora você vai para a palavra. Né? Você já orou segundo a palavra, porque você já entendeu que a ansiedade você tem que levar para Deus. E Deus, por certo, Ele vai te dar uma palavra, ainda que seja, gente, ainda que seja uma palavra assim, que não tenha nada a ver para todo mundo, o Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração que aquilo é a resposta de Deus e é aquilo que vai te sustentar e é aquilo que vai te fortalecer e te fazer descansar. Mas tem que ter essas três buscas, essas três entregas, essas três bases. Participar da igreja, estar inserido no corpo, participar da unidade do corpo,
Orar, oração, falar com Ele, né? Oração e conhecimento da palavra, buscar a palavra. Porque sem a palavra eu vou para a igreja equivocada. Sem conhecimento da palavra eu oro de maneira equivocada. Eu vou falar com Deus cheio de ansiedade, sem conseguir confiar nele, sem ter fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus que aquele que se aproxima dele, olha só como a Bíblia se completa. Em Hebreus vai falar assim, que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Tá? Para eu crer que ele existe e que é recompensador daqueles que buscam, eu tenho que fazer o que Romanos 10:17 acabou de falar, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para eu orar, eu preciso ter fé. Para eu ter fé, não a fé natural, gente, porque fé natural o mundo inteiro tem. Se Deus quiser, chove amanhã. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai abrir uma porta para você. Essa é a fé natural. O que Deus espera de nós é a fé sobrenatural que Ele dá através da palavra. Então, para eu chegar diante dele, eu tenho que crer. E para eu crer, eu tenho que mergulhar na palavra. Quando eu cheguei para orar, eu já passei pela palavra. Eu já chego diante dele crendo. Aí eu falo com ele. Aí eu exponho para ele a minha situação, crendo que ele está ali ouvindo. Aí eu volto com a palavra. Gente, isso não é um ritual. O que você leu hoje, Deus pode falar com você semana que vem. Uma hora Deus vai falar. Mas é sempre isso, comunidade, estar na comunidade, na unidade dos santos, né? No meio da Assembleia dos Santos. Oração, isso mostra dependência de Deus. E leitura da palavra. Comer o pão. Tem que comer o pão. Tem que comer o pão. Aí a gente vai conseguir entregar para Deus, como o Salmo diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquilo que eu não dou conta de resolver, eu vou lá e entrego, falo, Pai, a sua palavra diz que é para a gente entregar que o Senhor vai fazer. Me ajude a entregar, Senhor, me ajude a entregar. A gente ora segundo a palavra. E Deus, meus amados, o mundo tá do jeito que tá e as pessoas falam assim pra gente às vezes, nossa, mas se Deus existe, como que o mundo tá desse jeito? Deus tem compromisso com a palavra dele. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Jesus é a palavra porque ele fala, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Deus tem compromisso com Jesus. Ele que cumpriu a justiça de Deus, foi ele que morreu a nossa morte. E quando eu estou em Jesus, eu sou justificada por Jesus e entro na presença de Deus e tenho direito às heranças que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Mas se eu não tiver inserido em Jesus, mergulhado em Jesus, que é a palavra, eu não estou no reino, eu não conheço a justiça e as demais coisas não vão ser acrescentadas. Aí você vai ver pessoas raquíticas, 30 anos dentro de uma igreja, raquíticas, mendigando sempre o pão, pessoas ali que, nosso Senhor Jesus Cristo, não andam, não caminham, não crescem, não tem evolução, não tem segurança, não tem firmeza, não tem estrutura. Por quê? Porque negligenciam a parte mais importante que é mergulhar na palavra. São fiéis no culto, todo dia tal, tá lá certinho, todo domingo, 6 horas é o primeiro que chega, tá lá, participa das reuniões e tal, não sei o quê. Gente, é muito bom, a gente ouve a palavra no domingo. Nossa, a minha igreja está sendo uma benção. Domingo está tendo uns estouro de pregação, é uma benção. Porém, se eu não pegar aquelas coisas que foram faladas lá no culto, no domingo,
E depois no outro dia eu vim aqui, nossa, falou isso, falou aquilo e tal. Eu anoto, eu marco no meu celular, eu uso muito a Bíblia do celular, eu marco ali no meu celular e depois eu lembro daquilo. No outro dia eu fico esmiuçando, pensando, às vezes estou até trabalhando, fico lembrando na pregação, esmiuçando e tal. Se eu não tiver esse interesse, se eu não tiver amor pela palavra, a primeira coisa a ser buscada é isso. Por isso Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que devemos buscar na nossa vida é o reino de Deus. É conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo isso a gente vai encontrar na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler, eu me disperso. Mas pela graça de Deus eu entendi que a palavra é comida, é força, é consolo, é provisão. E eu, na minha necessidade, eu corro para ela. Eu corro para ela. Eu peço ajuda para os irmãos para estar orando para mim em circunstâncias, mas o primeiro recurso é a palavra. É a palavra. Se não tiver, nós estaremos que nem a galinha de Angola, né? Tô fraco e a gente vai ficar fraco mesmo. E isso não basta um dia ler, conhecer, não. Você não come um pão hoje e vai comer outro pão sexta-feira. Você vai comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia você vai tomar um cafezinho, vai fazer um lanchinho, né? Porque para de comer para ver se o seu corpo fica em pé. O espírito é a mesma coisa. Então, é necessário se alimentar da palavra. Buscar o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas, por certo, por certeza, com convicção, serão acrescentadas na vida de cada um. E impossível a gente orar e alcançar alguma coisa se a gente não consegue confiar e descansar em Deus. Enquanto eu não descansar nele, é porque eu não conheço ele. E Deus jamais vai fazer alguma coisa para nós se a gente não chegar diante dele com fé, crendo que ele pode fazer todas as coisas. É necessário. E se a gente crer que ele pode fazer todas as coisas, a gente descansa. Que Deus abençoe, que Deus desperte fome e quando cada um se remeter à palavra, que o Espírito Santo possa rasgar o céu e trazer revelação de tudo aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, principalmente trazer a fé que move montanhas, a fé que te leva a de fato descansar, e por certo chegará o dia que você vai ver a recompensa por ter buscado a Deus confiando nele, crendo que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam ele, confiando nisso. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, que o céu seja aberto sobre a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo. Que o mundo espiritual seja revelado no coração e na mente de cada um. Que todos que estão aflitos possam descansar, ainda que seja com um pedacinho de pão que possa ter ouvido através desse vídeo, e que tenha um interesse a ser despertado, a ir para a palavra de Deus e averiguar esses versículos que acabei falando aqui, em João 1, né? João 1 que fala que o verbo se fez carne, era Deus e habitou entre nós. Lá em Gênesis, o que Satanás falou para Eva. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí vai falar que Hebreus 11, que vai falar da fé, que vocês sejam despertados a ler esses pedaços que eu falei que seja, porque eu tenho certeza que quem for buscar, o Senhor vai alimentar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês, que esse momento aqui seja para trazer fortalecimento e estrutura para a sua vida. Em nome de Jesus.